e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Por apenas um discípulo que ama a Deus no próximo. João capítulo 8. Só se experimenta a verdade como exercício de uma vida que caminha em crescente liberdade e que sempre acontece como risco, até mesmo o risco de conhecer a verdade quando ela desmascara o nosso próprio engano na vida, mostrando que nossa liberdade ainda é disfarce da escravidão. A verdade liberta, mas é a liberdade que provoca o crescimento da verdade na vida. Sem liberdade, a verdade é no máximo uma aula de anatomia. O corpo, porém, estará morto. Pois assim como a fé sem obras é morta, também a verdade sem liberdade é apenas a presunção das doutrinas. Os pregadores da verdade em geral nada sabem sobre ela, visto que se é a verdade que produz a liberdade, é também a liberdade que faz a verdade ser vivida. E ninguém conhece a verdade sem ser na vida e nas entranhas da experiência do existir e em meio a todas as contradições. Por isto, conhecer a verdade sempre dói e muito. De fato, esgarça você completamente. E como os pregadores da verdade não querem ser esgarçados, falam do que não conhecem. É na existência que se conhece a verdade, não como um reconhecimento dela no intelecto, mas nas vísceras do ser. Pregadores da verdade que não conhecem como liberdade continuam escravos de todo pecado, especialmente do pecado de afirmar conhecerem aquilo que nunca provaram, visto que nunca correram riscos como a experiência da liberdade. Pois a verdade tem na liberdade como vida seu principal produto existencial e sua única prova experimental. Gente presa ao medo de existir jamais conhecerá a verdade, visto que a verdade acontece como risco, como vertigem da liberdade e como consequência da pessoa se haver entregado a vida, a existência e sem medo de ser e muito menos de se assustar com a própria face desmascarada pela luz do que é. Se a verdade não se instalar no interior mais profundo do ser, o que ela produz não é liberdade, mas ansiedade e ambiguidade crescente. E quando falo de verdade, certamente não falo de doutrinas, mas de uma certeza que não precisa ser explicada. A verdade para o homem é existencialidade. Daí, aqueles que conhecem a verdade jamais poderem fazer discursos de persuasão acerca dela. A verdadeira persuasão da verdade é a ação libertadora que ela provoca no ser, mesmo quando ela o dilacera. Por isso, quem foi alvejado e rasgado por ela, acerca dela não tem muitas palavras, mas tem coragem de ser por causa dela e apesar dela. Não é a falta de bons conteúdos que o torna ridículo o discurso sobre a verdade, mas a falta de confiança em sua real promessa de libertação, e que só se expressa como tal se existir liberdade como expressão de vida na existência desse, que diz conhecer a verdade. É a ansiedade como expressão da existência aquilo que mais revela se a verdade entrou nas vísceras de um ser humano ou se apenas o atingiu como acordo intelectual e não como aliança visceral. A ansiedade se disfarça de ortodoxia e convicção, mas de fato nada mais é que insegurança acerca da verdade, visto que nenhuma verdade que não gere libertação do medo não é ainda libertação, pois ainda não se tornou parte essencial do ser, e isso torna o proclamador da verdade um sacerdote da ansiedade e do medo. Daí ele precisar ser intolerante. Na religião, a ansiedade gera incerteza, e a incerteza produz ortodoxia do medo. Assim, quanto mais se fala acerca da verdade, mais se nega, posto que o proclama a verdade como discurso, nada mais faz que tentar salvar-se de sua própria incerteza. É por essa razão que os religiosos são tão inseguros, e é por tal insegurança que são tão arbitrários. Gente da verdade não tem que provar nada, pois a vida em liberdade é a prova de sua própria convicção e fé. Assim, para mim, os que fazem apologia da verdade são as pessoas mais inseguras, pois passam a vida tentando provar para os outros
outros justamente aquilo que constitui suas próprias incertezas e dúvidas. Daí serem tão frágeis e daí o serem tão ortodoxas, intolerantes e fanatizadas pela insegurança. Gente da verdade nada tem a provar a ninguém, pois só teriam que provar alguma coisa se suas vidas não fossem a própria prova e por vezes a contraprova, ainda que em processo de rendição a ela. A única coisa que prova que alguém conhece a verdade é a liberdade, pois quando se conhece a verdade na vida, ela nos liberta para a liberdade, ainda que seja a liberdade de errar a fim de conhecer a verdade como dor, para depois conhecê-la como paz. Desse modo, eu digo: mostra-me a tua verdade com tuas doutrinas, e eu, sem nenhuma doutrina, te mostrarei a verdade pela minha coragem de viver livre e apesar de mim. Afinal, a verdade não é nada além de tudo, e esse tudo nada é senão Jesus. Pense nisso. Reflexão escrita pelo reverendo psicanalista Caio Fábio de Araújo Filho.